muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo módulo da disciplina de Fundamentos da Inclusão. Eu sou a professora Mariana e, como vocês já sabem, vocês já me conhecem, eu sou uma mulher branca, loira, de cabelos lisos, por volta dos 40 anos. Estou usando uma camiseta branca e um fone de ouvidos branco. Então, na nossa última aula, nós paramos justamente para refletir um pouquinho sobre o que é uma escola inclusiva, como que a gente constrói uma escola inclusiva e como que a gente garante o processo de inclusão dos alunos da educação especial, né? Ou seja, como que a gente garante a permanência e o processo de ensino-aprendizagem desses estudantes. E aí, para a gente construir uma escola inclusiva, a gente precisa conhecer quais são os princípios da educação inclusiva, né, gente? O que é a educação inclusiva? Então, o que garante que uma escola seja inclusiva? O que vai garantir essa escola inclusiva, gente, a primeira coisa é uma mudança de paradigma, ou seja, uma mudança dos nossos conceitos sobre educação de uma forma geral, sobre o papel do professor, sobre o processo de ensino-aprendizagem e sobre o papel do aluno. Então, a educação inclusiva, ela tem aí uma valorização da diversidade humana, né? E não a exclusão da diversidade humana. Então, a escola hoje, ela precisa ser vista como palco das diferenças, da diversidade, de manifestação cultural, de manifestação das diferenças e valorização dessas diferenças. Então, a gente precisa entender que cada estudante é cada um vai ter suas experiências, vai ter seus conhecimentos e, principalmente, cada estudante tem uma forma de aprender e cada estudante tem uma capacidade de aprendizagem, tá? Então, a gente, às vezes, cobra dos nossos estudantes uma aprendizagem que eles ainda não são capazes de responder. Equidade, né? A equidade não é a igualdade, a equidade é oferecer a cada um o que ele precisa para aprender, garantindo as mesmas oportunidades e não necessariamente os mesmos recursos ou os mesmos caminhos. Acessibilidade, né? Ou seja, eliminação de todas as barreiras, seja elas quais forem, que esteja impedindo a participação plena dos nossos estudantes no ambiente escolar. E aí a gente precisa deixar bem claro que acessibilidade não é adaptação. A acessibilidade, ela parte do princípio de planejar desde o início, considerando as necessidades e dificuldades e potencialidades dos nossos estudantes, né? A gente não pega uma coisa pronta e adapta para aquela pessoa, né? A adaptação é como se eu pegasse um sapato número 35 e queira colocar num pé 36 e aí eu corto lá na frente para o dedão ficar livre e não apertar, mas a todo momento o sapato não serve, o sapato me incomoda, né? Ele faz ali, às vezes, de eu não ficar descalça, mas de uma forma muito difícil e muito dolorida, né? Então, a acessibilidade universal é eu planejar desde o início, né, para o meu estudante já levar em conta as suas características. Participação e colaboração, então a inclusão ela é uma responsabilidade compartilhada, né? Ela não é só do professor do AE, nem só do professor regente, é um modelo de educação compartilhado, transversalidade e intersetorialidade. Então, a educação inclusiva ela não é uma disciplina à parte, né? Não existe uma hora de se fazer educação inclusiva. Nós não vamos ter nos nossos currículos uma disciplina de educação inclusiva lá dentro da escola. A inclusão ela se faz a todo momento, né? Não tem um dia que eu chego na escola e falo assim, nossa, hoje eu vou incluir meu aluno. Não. Ela permeia todo o processo educacional, né? Todo o conceito, todo o significado que nós temos de educação, ela precisa surgir da educação inclusiva. Flexibilidade curricular e metodológica,
né? O currículo ele deve ser um ponto de partida e não uma coisa pronta e acabada, né? Onde eu não posso mudar, onde eu não posso alterar, então ele precisa ser flexível. E aí a gente vai falar de acessibilidade metodológica, que é justamente isso, né? É oferecer práticas e metodologias para todos os estudantes aprenderem, não a gente ficar em uma única prática, igual nós temos o hábito que a gente vê, né? Que foi construído ao longo da nossa história escolar. E o desenvolvimento profissional continuado dos nossos professores, né? Então a gente precisa oferecer aos nossos professores a oportunidade de desenvolvimento profissional e formação docente em serviço, de acordo com as demandas reais da escola, de acordo com as necessidades formativas dos professores, momentos de reflexão sobre a prática, de discussão, de estudos de caso, para poder lidar com essa diversidade. E aí a palavra-chave do processo de inclusão é a eliminação de barreiras. E aí barreiras é qualquer obstáculo, atitudes e comportamentos que vão limitar a participação com autonomia da pessoa com deficiência na vida em sociedade, né? Então, vamos pensar aonde que a gente encontra essas barreiras dentro da escola, né? Quais são essas barreiras que se configuram, não só na nossa sociedade, mas também dentro da escola. E aí, né, Sasaki, que é um grande autor brasileiro que fala sobre inclusão, ele coloca para nós 6 dimensões da acessibilidade, ou seja, 6 barreiras que se pode se constituir na nossa sociedade e, por conseguinte, dentro da escola, que foram incorporadas pela Lei Brasileira de Inclusão de 2015, mas a LBI também apresenta uma 7ª barreira, né? Então, em toda a nossa sociedade, isso também dentro da escola, nós vamos ter as barreiras arquitetônicas, né? As barreiras de prédio, de rede física, né? Então, escadas, pisos, larguras de portas, banheiros, comunicação, as barreiras de comunicação. Então, nós temos pessoas que se comunicam de formas diferentes da nossa verbal. Então, aqui nós vamos ter a questão da língua brasileira de sinais, nós vamos ter comunicações alternativas para pessoas não verbais e que não são surdas e que utilizam a língua brasileira de sinais. Nós vamos ter outros códigos, né, além da letra impressa, da letra cursiva que nós conhecemos, como o braille. Instrumental, né, de instrumentos, de garfos, facas, tesouras, né? Metodológicas, e essa para nós é muito importante, que é justamente as barreiras em questões de metodologias de ensino, tá? De práticas de ensino. Então, muitas vezes os nossos estudantes não são incluídos, né? Ou seja, eles não aprendem com as mesmas oportunidades que os demais, porque as práticas estão indevidas, não estão adequadas. Pragmáticas, as barreiras pragmáticas, elas dizem respeito às barreiras das políticas públicas, de sistemas. Isso nós temos muito mesmo, porque ainda temos dentro das nossas políticas apenas adaptações, né, e não a partir do conceito do acesso universal, ou seja, que é criado para todo mundo. Barreiras atitudinais, e essa é a principal barreira que ainda impera na nossa sociedade, que é em relação aos conceitos, aos significados que nós damos à pessoa com deficiência. A barreira atitudinal, ela é a principal barreira a ser eliminada e a mais difícil de ser eliminada, porque é uma barreira que a gente não elimina por meio de decretos, por meio de resoluções, nem por meio de instrumentos, né? Não é igual uma barreira arquitetônica, que a gente vai lá e constrói
Então, a barreira atitudinal, ela vem muito da questão da formação, né, da questão do conhecimento que a gente tem sobre a pessoa com deficiência e toda a sua trajetória. Então, até o Sazak, ele coloca para nós nos seus textos que é a barreira mais difícil de ser eliminada. E a barreira tecnológica, né, que traz, ela é configurada lá na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, como a barreira também de acesso às tecnologias, né? De todas essas barreiras, gente, não adianta a gente eliminar barreira de comunicação, barreira arquitetônica, se a gente não eliminar a barreira atitudinal junto, né? A gente pode equipar a escola com toda a tecnologia de ponta, encher de professor, de AEE, mas se a barreira atitudinal ainda está presente, a inclusão não vai acontecer. Então, a principal barreira que a gente precisa eliminar ainda é a barreira atitudinal. E essa barreira atitudinal, que é justamente essa predisposição negativa, né, que é um julgamento depreciativo em relação à pessoa com deficiência, ela está muito ligada com a representação social que nós temos das pessoas com deficiência. A representação social, gente, é um conceito criado por Moscovici, né, um autor francês, bem ali no século XX, que ele fala justamente isso, que a gente constrói significado dos fenômenos sociais, das pessoas, das ideias, dos objetos, coletivamente, né, por meio das nossas experiências, por meio da cultura, coletivamente a gente vai construindo esses significados que a gente atribui aos fenômenos e que essas representações, elas influenciam nas nossas atitudes, nos nossos atos. E nós temos aí, gente, cerca de 500 anos de representação muito negativa da pessoa com deficiência. Então, as representações coletivas da pessoa com deficiência ainda é muito negativa, muito pautado no modelo clínico, né, no modelo médico biológico da deficiência, onde a gente reduz a pessoa à própria deficiência, né, onde a gente não vê o ser humano, a gente só vê o impedimento criado pela deficiência. Então, a gente precisa muito, mas muito mesmo, mudar essa representação para que a gente consiga eliminar essas barreiras atitudinais, para que por meio delas, por meio dessa eliminação dessa barreira atitudinal, a gente também consiga eliminar as outras barreiras, porque a barreira atitudinal às vezes me impede de identificar, de perceber as demais barreiras para serem eliminadas, né? E só assim que a gente vai conseguir construir uma escola inclusiva. E essa barreira atitudinal, ela vai criando hábitos e atitudes dentro da escola que, além de dificultar a inclusão, ela gera também uma exclusão no processo, né? E às vezes até a exclusão da própria escola. Então, a barreira atitudinal, ela traz, por exemplo, os rótulos, né? Referir a pessoa com deficiência como se seu todo fosse a deficiência. Então, é o cego, o aluno com Down, o perneta, o cadeirante, o aluno de inclusão. A gente vê isso muito dentro da escola. É o aluno da inclusão, é o aluno do AEE, né? Nunca é o fulaninho, a Mariazinha. Sempre é quem? O aluno da inclusão, né? O uso dos rótulos ou de atributos depreciativos em função da deficiência. Nem outro dia eu cheguei numa escola e vi os estudantes, se referindo ao outro como o autista, como o autismo como uma característica muito negativa, né? Então, são os meninos especiais, os meninos problemas, os meninos incapazes ou muito bonzinhos, tá? Então, isso é um impeditivo dentro da escola. A barreira atitudinal, ela cria estereótipos, ou seja, quando a gente generaliza as pessoas deficientes como sendo iguais, e aí e isso é muito perceptível dentro da escola. Então, um estereótipo muito comum, que todo estudante TEA é agressivo,
que todo estudante TEA precisa do professor de apoio, que todo aluno superdotado tem problemas de socialização, ou que são super gênios, ou que não tem dificuldades em nada. Então, isso é um problema e isso impede uma prática pedagógica adequada. Comparação da pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência, colocando a pessoa com deficiência como extremamente valorizada, né? Então a gente dá uma ênfase excessiva na superação. Ah, mas se o fulaninho que tem uma deficiência consegue, então todos têm que conseguir. Nossa, olha lá que gracinha, ele superou a deficiência e conseguiu terminar os estudos. Essa ênfase excessiva na superação, ela desumaniza, ela transforma o indivíduo em símbolos e não uma pessoa, né, com as suas próprias histórias, com as suas próprias características, né, uma ênfase excessiva na própria deficiência. A rejeição, né, que aí gera exclusão social, a recusa em aceitar o estudante no ambiente da escola, a recusa do aluno em sala de aula pelo professor, a discriminação, né, a negação de acessos e serviços. Então, às vezes, a gente aceita o aluno dentro da escola, mas a gente não oferece um atendimento educacional especializado, a gente não oferece o que precisa ser ofertado, a gente não elimina as barreiras, o que gera a rejeição, o que gera a exclusão. Negação da deficiência, isso aqui, ó, é básico dentro da escola, a gente encontra demais, que é desconsiderar a dificuldade que a deficiência pode trazer, né? Então, às vezes a gente coloca lá um professor de apoio para o aluno e acha que ele tem que dar conta de tudo, a gente nega aquela dificuldade e aí a gente se recusa acesso a recursos educacionais condizentes, a gente recusa em fazer as adequações necessárias, a gente recusa em mudar a própria prática, a gente foca demais na limitação, a gente nega a autonomia desse aluno, a gente utiliza linguagem infantilizada, né? A gente não chama o aluno pelo próprio nome, a gente não se refere mais ao aluno, a gente só se refere ao professor do atendimento educacional especializado, a gente delega, né, a educação desses estudantes para o atendimento educacional especializado, perpetuando um modelo ainda médico-biológico, clínico da educação, né? Ou seja, o professor tira a responsabilidade de cima dele, porque ele é o aluno do AEE. E por último, o capacitismo, né? A gente escuta muito falar sobre o capacitismo, que é a ideia de que a pessoa com deficiência não é capaz de realizar as tarefas. E aí a gente subestima essa pessoa e a gente impede que ele se escolarize justamente por achar que ele não vai aprender, ele nunca vai ser alfabetizado, ele não vai aprender. Então não adianta eu querer dar uma atividade boa para ele, não adianta eu querer dar as mesmas atividades, querer desenvolver neles as mesmas habilidades do currículo, porque ele nunca vai aprender, ele não vai dar conta. E aí nós vamos ter uma ajuda excessiva, nós vamos ter uma tomada de decisões em nome da pessoa. É muito comum quando um estudante com deficiência tem um professor de apoio dentro da escola, a gente não conversa mais com o aluno, a gente só se refere ao professor. Professor, vê se ele quer, tia, vê se ele quer brincar, né? Ou seja, a gente esquece da pessoa, ela fica isolada em atividades sociais, dá um excesso de proteção. E dó e pena, né, gente? Que a gente já evoluiu muito como sociedade, já discutimos muito essa questão da pena da pessoa com deficiência, porque a gente sabe que eles têm todas as capacidades, também como as demais pessoas, desde que a gente elimine as barreiras. E todas essas barreiras atitudinais que a gente encontra dentro da escola traz consequências. E a principal delas, né, e todas essas consequências, elas podem acabar no processo de exclusão. Então, preconceito e estigmas, baixas expectativas em relação ao aluno, resistência à mudança dos profissionais, falta de formação, ou seja, o professor não acha necessário ele ir refletir sobre a própria prática e buscar novos conhecimentos para estar junto com aquele aluno, preferência por abordagens tradicionais de ensino, desinteresse na inclusão social, desconhecimento sobre necessidades específicas daquele estudante, ele não se importa, ele não interessa, ele não quer saber, e falta de incentivo à autonomia dos nossos estudantes, né? Então, às vezes, eles passam pela escolarização inteira sem ter um desenvolvimento,
por conta dessas barreiras atitudinais que se configuram dentro da escola. E aí, para a gente pensar um pouquinho, eu trouxe aqui uma frase da Verna Meyers, que ela fala que diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. Então, não basta que os nossos alunos estejam dentro da escola. Isso daí a nossa Constituição garante, a nossa LDB garante, né, gente? A escola ela é obrigatória, ela é direito para todos os estudantes, sejam eles quais forem, independente das suas características. Mas não basta ele estar dentro da escola. É preciso que ele esteja aprendendo, é preciso que ele esteja confortável, é preciso que ele esteja acolhido dentro da escola, né? E isso é chamar para dançar. E essa inclusão ela só vai acontecer quando a gente eliminar as barreiras que se configuram dentro da escola, principalmente a barreira atitudinal. E aí, falando um pouquinho aqui da nossa Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva de 2008, essa política ela foi feita, ela foi elaborada pelo Ministério da Educação em cima dos princípios da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, trazendo aqui um modelo social de deficiência, um modelo pedagógico de inclusão, tá? Então, o seu objetivo maior é o quê? É o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, TEA e altas habilidades nas mesmas oportunidades que os demais estudantes, né? Então, o foco aqui é na eliminação das barreiras. E como que essa política garante essa inclusão, né? O que ela prevê enquanto garantia de processo de ensino-aprendizagem de qualidade para esses estudantes? Transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até o ensino superior, o atendimento educacional especializado, a continuidade da escolarização dos níveis mais elevados de ensino, a formação de professores, a participação da família e da comunidade, a acessibilidade urbanística, arquitetônica, de comunicação, transporte, seja ela qual for, e a articulação, né, dos setores na implementação das políticas públicas. E aí, gente, hoje o nosso principal desafio ainda é a questão das barreiras atitudinais, das questões dos significados, dos conceitos que nós temos em cima da pessoa com deficiência e, consequentemente, da sua escolarização. Então, só para ilustrar aqui qual o principal desafio da educação inclusiva hoje no Brasil, eu trouxe até um comentário da própria política nacional lá do documento, que ela fala que a educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento educacional especializado substitutivo ao ensino comum, evidenciando diferentes compreensões, terminologias e modalidades que levaram à criação de instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais. Essa organização, fundamentada no conceito de normalidade e anormalidade, determina formas de atendimento clínico-terapêutico fortemente ancorados nos testes psicométricos que definem, por meio de diagnósticos, as práticas escolares para os alunos com deficiência. E isso é verdade, porque se a gente for muito honesto com a gente mesmo e for pensar lá na nossa prática dentro da escola, a gente vai identificar isso. Aonde que a gente percebe muito essas concepções? Na busca desordenada e desenfreada do profissional de apoio para o estudante com deficiência sem avaliar a real necessidade. Quando a gente delega a escolarização desses estudantes para o atendimento educacional especializado, querendo que eles escolarizem os estudantes, né? A gente até escuta, é o aluno do AE, nunca é o aluno do professor, é o aluno do AE. Aí a gente quer que o professor de apoio faça o papel do professor, a gente quer que o professor da sala de recurso faça o papel de professor, a gente quer que o intérprete de Libras faça o papel do professor. A gente vê isso muito quando a escola argumenta arduamente, quando a escola ela é muito enfática nas solicitações de profissional de apoio, porque foi o médico que mandou, foi o médico que mandou, foi o psicólogo que pediu, foi o terapeuta ocupacional que determinou. Esquecendo que o profissional de apoio, o atendimento educacional especializado é um recurso pedagógico, de acordo com a necessidade do estudante,
que quem determina isso é a escola, depois de uma avaliação pedagógica por meio do PDI, do Plano de Desenvolvimento Individual. Então, a gente vê constantemente essas práticas dentro da escola, o que comprova que a barreira atitudinal ainda é o nosso maior desafio, que é a falta do conhecimento, a falta da informação. Essa concepção que nós temos de incapacidade em relação ao aluno com deficiência ainda está presente nas nossas práticas. Mas, desde que nós começamos a falar de educação inclusiva no Brasil, desde que nós começamos a falar em educação especial, nós já tivemos um salto muito grande em relação à escolarização. Então, a gente vê que cada vez mais nós temos um número maior de matrículas na rede regular de ensino, então nós temos uma evolução do número de matrículas na rede regular de ensino. O último censo que saiu sobre os estudantes com deficiência, agora, em fim de 2024, começo de 2025, 98% dos nossos estudantes com deficiência estão na rede regular. E isso é bom porque, além de ser um direito dele, isso força as políticas públicas, força o sistema de ensino a se organizar em torno da educação inclusiva, e aí a escola inteira ganha, todos os estudantes ganham. Avanço nos níveis de ensino. Até uns 3, 4 anos atrás, os nossos meninos com deficiência, eles paravam de estudar no 6º ano, devido a todas as barreiras no processo de aprendizagem. Hoje nós temos estudantes que terminam o ensino médio, que chegam nos cursos técnicos, que estão no centro de línguas, estão nos nossos conservatórios, estão fazendo Enem, né? Ou seja, eles estão conseguindo, nós já conseguimos eliminar várias barreiras no processo de aprendizagem e nós já estamos dando condições para que eles terminem com muita qualidade a escolarização formal, formação de professores, né? Cada vez mais os professores buscam se formar, apesar de todas as dificuldades da docência no Brasil. A gente, principalmente no ensino público, os professores, eles estão indo atrás da própria formação, estão refletindo sobre a prática, estão em busca de práticas diferenciadas para esses estudantes. A acessibilidade cada vez maior, né? Não só dentro da escola, mas a gente já vê acessibilidade em outros ramos sociais, como turismo, acessibilidade cultural, né? Então, assim, a acessibilidade por meio da música. Então, isso é muito bom para nós enquanto sociedade, enquanto democracia. E um debate muito grande, uma discussão social muito grande em torno das pessoas com deficiência, em torno dos seus direitos, em torno dos dispositivos legais que cada vez mais se endurecem e cada vez mais se refinam, né, em prol das pessoas com deficiência. Então, nós ainda temos muito que andar, mas nós já andamos bastante. Vou terminando por aqui essa aula. Essa, gente, foi uma pequena introdução às políticas, aos fundamentos da educação inclusiva. Sugiro que a partir daqui vocês tenham a disponibilidade, né, de estudar a fundo a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que procure a Lei Brasileira de Inclusão para ver o que ela fala em relação ao direito dessas pessoas, principalmente dentro da escola, e que levem essas discussões para o ambiente escolar, junto aos professores, junto aos pedagogos, e que vocês reflitam, né? Aproveitem essa oportunidade que nós estamos tendo enquanto sociedade de discutir direitos e nos fortalecer enquanto sociedade por meio da inclusão, tá bom? Deixo aqui meu muito obrigada. E muito boa sorte para vocês, por onde vocês forem, no caminho profissional de vocês, que vocês levem esses princípios da educação inclusiva e que cada vez mais nós podemos fortalecer a nossa escola como ambiente democrático, de manifestação da diversidade e principalmente de um ensino de qualidade para todo mundo, tá bom? Um beijo e até a próxima.